Olá, essa é a disciplina de Fundamentos Matemáticos da Física B e nessa terceira aula estaremos interessados em começar o nosso estudo sobre os operadores diferenciais. Nessa aula estabeleceremos a definição e a representação formal do operador diferencial chamado gradiente. O gradiente pode ser definido a partir da construção de uma determinada superfície f de yz igual a uma constante c. Então, nós sabemos que isso define uma superfície em 3 dimensões, porque essa relação de igualdade que aqui está estabelece um vínculo entre as 3 coordenadas. Então, por exemplo, uma superfície chamada um elipsoide de revolução pode ser escrito dessa maneira que aqui está. E isso poderia ser escrito colocando-se o f de x, y, z como sendo a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado sobre a ao quadrado mais z ao quadrado sobre b ao quadrado, e a superfície elipsoidal seria simplesmente esta equação que aqui está. Então, isso daqui é simplesmente um exemplo de como se pode construir, através do vínculo entre os pontos do espaço, uma superfície, evidentemente bidimensional. Então, nós temos aqui essa superfície que está representada na imagem como sendo essa superfície S. Nós podemos, então, pensar da seguinte forma: se a superfície é dada por essa função f de x, y, z igual a uma constante, então uma diferencial dessa superfície, pela regra da cadeia, nada mais será do que a variação de f na relação a x dx, mais a variação de f com relação a y dy, mais a variação de f com relação a z dz. Notando que nós estamos tomando dx, dy e dz sobre a superfície, ou seja, num vetor tangente à superfície. Nós podemos escrever esse mesmo resultado da seguinte maneira: df dx i mais df dy versor j mais df dz versor k escalar i dx mais j dy mais k dz. Ora, este vetor que nós acabamos de escrever, este que está aqui, nada mais é que o dr. Novamente, lembrando que o dr está sendo tomado tangencialmente à superfície dada por f de x, y, z igual a uma constante. Então, falta apenas definir que objeto seria esse, e nós então representamos esse objeto como dado aqui. E chamamos este resultado, dado por esta expressão matemática, como sendo simbolicamente o gradiente de f. Então, daqui imediatamente, como este resultado tem que ser zero, porque a superfície foi obtida a partir da igualdade com a constante, a variação de uma constante é zero, nós sabemos imediatamente que df é igual a gradiente de f dr, que é igual a zero, e como este dr é tangente
a superfície, nós sabemos de cara que o gradiente representa um vetor normal na superfície no ponto em que está sendo calculado o tal gradiente. Então, essa é uma maneira de se definir o operador gradiente. Uma possibilidade de uso desse conceito é, por exemplo, a construção de um plano tangente a uma superfície qualquer em um determinado ponto. Então, tomemos apenas como exemplo uma superfície hiperboloide. Trata-se de um hiperboloide de revolução, em que a nossa função f é de x, y, z. Ela é dada por z ao quadrado menos 2x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 12. Essa superfície, que é equivalente a essa expressão aqui, está representada nessa imagem. Então, essas aqui são as folhas do nosso hiperboloide. É um hiperboloide de duas folhas. E como se vê aqui, ele é um hiperboloide de revolução em torno dos eixos x, y. Ok. Então, nós podemos pensar em calcular o gradiente para obter o vetor normal, com o qual nós construímos o plano tangente. Então, nós podemos calcular o gradiente dessa função. Então, essa função aqui, eu vou colocar menos 12 só para manter como uma função. Eu, então, tenho que o gradiente de f é df dx na direção y, mais df dy na direção j, mais df dz na direção k. Df dx é 4x, df dy é igual a menos, aqui é menos 4y, e df dz é 2z na direção k. Então, para qualquer ponto do espaço, é importante isso, qualquer ponto do espaço, nós temos que o gradiente do f é um campo vetorial com essas características que aqui estão. Se nós escolhermos o ponto P igual a 1 menos 1, 4, que é um ponto que satisfaz a essa equação, ou seja, é um ponto sobre a superfície, porque se nós tomarmos x igual a 1 e y igual a 1, nós teremos aqui 2, 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Nós teríamos aqui 16, porque o z é 4, então 16 menos 4 menos 12 é igual a 0. Satisfaz a equação. Então, esse ponto aqui é um ponto sobre a superfície. Isso significa que o cálculo do gradiente sobre esse ponto nos dá um vetor normal à superfície, mas não necessariamente unitário, mas normal à superfície, nesse ponto. E esse vetor, substituindo esses valores aqui, nada mais é que menos 4i mais 4j mais 8k. Então, o nosso vetor normal é isso, e nós sabemos que um plano ele é definido como sendo um P genérico menos o P onde se quer calcular o plano, que no nosso caso é 1 menos 1, 4, escalar n igual a 0. Então, isso marca
o lugar geométrico de um plano. Isso já foi visto em outra disciplina. Então, nós temos aqui simplesmente uma equação do plano do tipo x menos 1, escalar a componente i do gradiente, menos 4, mais y mais 1, por causa desse sinal aqui, que não precisa do escalar, né, porque nós estamos fazendo por componente, vezes 4 dessa componente aqui, e finalmente z menos 4 vezes 8 igual a 0. Esta equação aqui foi calculada, é a equação de um plano, e foi calculada de maneira bastante simples, usando-se a noção de gradiente. Então, o gradiente tem muitas outras importâncias e tudo mais, mas, em particular, ele tem essa importância de caráter geométrico. Uma outra possibilidade para se entender a importância do gradiente é lembrar, por exemplo, que a força é definida como menos o gradiente de uma determinada função potencial. Então, isso é uma indicação de que esse conceito de gradiente é um conceito que vai permear toda a física conhecida. Então, isso define, de certa maneira, o que é um gradiente. Uma maneira também de se pensar nisso daí, e que não foi ainda dita, é que o gradiente poderia ser também representado como o resultado de um teorema integral. Aqui nós não precisamos que essa integral seja fechada, dada da seguinte maneira: gradiente de f escalar dr é igual ao f no ponto A, no ponto B, perdão, menos o f no ponto A. Então, isso daqui também é uma maneira de se definir o gradiente através de um teorema muito conhecido na física, pelo nome de teorema do trabalho. E esse teorema diz o seguinte, que se o nosso campo F, se o nosso campo de gradiente de F é um campo chamado campo gradiente, ou seja, ele pode ser obtido do gradiente de uma determinada função f, que a gente chamaria de campo escalar, então esta integral só vai depender das posições inicial e final, e não do caminho que está sendo utilizado para se chegar de A até B. Então, é fácil ver que essa integral define a própria noção de gradiente. Por quê? Porque se nós tomarmos o A igual a x e o B igual a x mais delta x, delta infinitesimal, então o cálculo do gradiente de f, que eu vou chamar de uma função, já que eu quero obter isso como uma definição, eu vou chamar de uma função vetorial qualquer, chamar de um u, por exemplo. Então, de um u escalar dr vai ser igual a quê? Como eu estou fazendo uma integral que vai apenas sobre o eixo x, o meu dr nada mais é que i dx. E esse i seleciona a componente ux. Então, essa integral nada mais é que a integral de x mais delta x, de ux dx.
Pelo teorema do valor médio, eu posso escrever essa integral, colocando aqui embaixo, como sendo simplesmente U de x vezes ΔX, supondo ΔX infinitesimal. O erro aí é irrelevante. Mas, pelo teorema, isso tem que dar f de x mais ΔX menos f de x, que são os pontos iniciais, inicial e final. Dividindo tudo, ficamos então que o x é igual a f de x mais ΔX, perdão, u de x mais ΔX, u de x mais ΔX, f mesmo, desculpe, f de x mais ΔX menos f de x, tudo isso dividido por ΔX. Ora, isso aqui nada mais, nada menos, implica que u de x é df dx. Se fizermos isso para as outras componentes, nós vamos chegar à conclusão que o u de y vai ser df dy e o u de z vai ser df dz. Então, o u vetorial nada mais é que o df dx em i mais df dy em j mais df dz em k. E isso, por definição, é o gradiente de f. Então, é interessante essa outra abordagem, porque ela mostra que o operador gradiente, ele também pode ser obtido a partir de um teorema integral chamado teorema do trabalho. Isso vai ser generalizado na próxima aula, quando então nós vamos falar de teoremas integrais e operadores diferenciais. Em particular, na aula que vem, vamos falar de teoremas integrais no plano. E aí vamos definir um novo operador diferencial chamado rotacional. Obrigado por assistir.